Web Rádio Estação da Luz, e agora também pelo Facebook, é Web Rádio Estação da Luz, a sua rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra. E hoje é sexta-feira, e sexta-feira na Web Rádio é o programa Nos Domínios da Mediunidade com o nosso querido Amadeu Ferreira. Hoje, com aquele tema que a gente já vem trabalhando há bom tempo, a Obsessão Por Que Comigo, e a Web Rádio Estação da Luz, ela tem um apoio institucional da Casa Espírita de Emanuel, do Pronto Socorro Espiritual Fabiano de Cristo, do Pronto Socorro Espiritual Maria do Pão, do Grupo Caritativo São Francisco de Assis e do Movimento Espírita aqui do Rio Grande do Norte. Meu amigo Amadeu, bom dia. Homem, Bom dia, desde Tavares. segunda-feira que eu não lhe via. Tempão, né? Pois é, Tavares. Bom dia a você, bom dia aos amigos e irmãos que nos acompanham aqui pelas ondas da Web Rádio Estação da Luz e no Facebook. Que Deus, na sua infinita bondade, nos cubra de bênção e luz, nos dê o discernimento para desempenharmos as nossas atribuições nesta manhã. Muita paz. Muito bem. Vamos iniciar pela mensagem preparatória que nós pensamos aqui do livro Caminho Espírita, a Jornada do Bom Combate, Espírito Diverso, Todos Podemos, de Albino Teixeira, pela psicografia abençoada de Francisco Cândido Xavier, o amigo do nosso querido Ismael Ramos das Neves, que ontem fizemos um programa maravilhoso, uma homenagem ao exemplo que ele deixou para todos nós. Todos podemos. Nem todos revelamos grandeza, mas todos podemos cultivar a humildade. Nem todos demonstramos conhecimentos superiores, mas todos podemos estudar. Nem todos conseguimos sustentar-nos economicamente, as boas obras, mas todos podemos efetuar essa ou aquela prestação de serviço. Nem todos guardamos a competência ou o dom de curar, mas todos podemos, de um modo ou de outro, auxiliar os nossos irmãos enfermos. Nem todos nem todos estamos habilitados para mandar, mas todos nós podemos servir. Nem todos somos heróis, mas todos podemos ser sinceros, justos e bons. Nem todos nos achamos em condição de realizar muito no socorro aos que sofrem, mas todos podemos oferecer algo de nós em favor deles. Espíritas, irmãos, não aleguemos indigência, pequenez, fraqueza, incapacidade ou ignorância para deserdar do trabalho a que somos chamados. Conhecemos desde agora a edificação do reino de Deus, em nós e em torno de nós, através do serviço que já passamos a fazer. Albino Teixeira, pela psicografia abençoada de Chico Xavier. Tenho certeza que depois dessa mensagem o senhor vai querer fazer a prece de abertura, a permissão para o plano espiritual, para os nossos trabalhos. Com certeza, Tavares. Ontem eu lamento não ter acompanhado o programa do nosso irmão com o nosso irmão Ismael Ramos das Neves. Naquele horário, nas quintas-feiras, eu tenho a participação lá do programa com Assis, Leonário, aquele pessoal lá do nossos irmãos Fabiano de Cristo. Do Fabiano de Cristo e de Maria do Pão. Pois é, mas aí você gravou e depois eu vou ver aquele programa lá, vou me deleitar, depois que terminarmos o nosso aqui, vou me deleitar naquele programa, tá ok? Mas nós vamos pedir a Deus nesse instante, elevemos-nos em pensamento ao nosso Pai misericordioso, sigamos aquele ensinamento de Jesus, está lá em Mateus, quando ele diz que no momento que a gente vai fazer uma oferenda, deixemos a oferenda lá no altar e vamos nos reconciliar primeiro com os nossos irmãos. Então, esse é o momento que devemos nos elevar em pensamento ao nosso Pai, mas desta feita, com um coração limpo, purificado, sem mágoas, sem ranços, com a leveza que nos seja possível, para entrar numa sintonia fina
com o nosso Pai, implorando a sua misericórdia, pedindo que Ele se digne nos conceder por mais tempo a misericórdia da vida, que nos proporcione, como sempre tem feito, os recursos necessários para nos locomovermos aqui no plano Terra, nos desincumbindo das nossas atribuições. Abençoai-nos, Pai misericordioso, os nossos bons propósitos, perdoa os nossos erros e nossas falhas, que são tantas, mas nos fortalece na superação das nossas deficiências físicas e espirituais. Abençoai-nos, Pai misericordioso, nesta manhã, abençoai o nosso programa e que as tuas bênçãos e o teu amor chegue a todos os nossos irmãos que, direta ou indiretamente, estão envolvidos conosco nesse programa nesta manhã. Com estes propósitos, Pai misericordioso, com os auspícios do nosso querido irmão, mestre, amado Jesus, que possamos iniciar o nosso programa nesta manhã com paz e harmonia em nossos corações. E qual é o evangelho, que foi colocado para a manhã de hoje, meu querido? Olha, depois dessa leitura que você fez do nosso irmão Albino e depois da prece que nós concluímos agora, acho que nada mais justo que o capítulo 17, Sede perfeitos, o homem de bem. No item 10, o homem do mundo, aliás, o homem do mundo. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos que se reúnem sobre as vistas do Senhor e imploram a assistência dos espíritos bons. Purificai, pois, os vossos corações. Não deixeis que neles se aloje qualquer pensamento mundano ou fútil. Elevai o vosso espírito àqueles por quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as necessárias disposições, possam lançar em profusão a semente de que deve germinar em vossos corações e dê frutos de caridade e de justiça. Não acrediteis, todavia, que, exortando-vos incessantemente à prece e à evocação mental, estejamos vos obrigando a viverdes uma vida mística, que vos mantenha fora das leis da sociedade em que estáis condenados a viver. Não. Vivei como os homens da vossa época, como devem viver os homens. Sacrificai as necessidades mesmos, as frivolidades do dia, mas sacrificai com um sentimento de pureza que as possa santificar. Sois chamados a entrar em contato com espíritos de natureza diferentes, de caracteres opostos. Não choqueis a nenhum daqueles com quem estiverdes. Sedes alegres, sedes felizes, mas seja a vossa alegria a que provém da consciência reta. Seja a vossa felicidade a do herdeiro do céu que conta os dias que faltam para entrar na posse da sua herança. A virtude não consiste em assumir aspecto lúgubre e severo, em repelirdes os prazeres que as vossas condições humanas vos permitem. Basta que reporteis todo o ato da vossa vida ao Criador, que vô-la deu. Basta que, quando começardes ou acabardes uma obra, eleveis o pensamento a esse Criador e lhe peçais no arrobo da alma ou a sua proteção para alcançardes o êxito ou a sua bênção para a obra concluída. Seja o que for que façais, remontai a fonte de todas as coisas, não fazendo coisa alguma sem que a lembrança de Deus venha purificar e santificar as suas ações. A perfeição está toda, como disse o Cristo, na prática da caridade, absoluta. Mas os deveres da caridade se estendem a todas as posições sociais, desde o menor até o maior. O homem que vivesse isolado não teria nenhuma caridade a praticar. Somente no contato com os seus semelhantes, nas lutas mais penosas, é que ele encontra ocasião de praticá-la. Aquele, pois, que se isola, priva-se voluntariamente do meio mais poderoso de aperfeiçoar-se, não tendo de pensar senão em si, sua vida
é a de um egoísta. Capítulo 5º, no item 26. Não imagineis, portanto, que, para viverdes em constante comunhão conosco, para vivermos sobre as vistas do Senhor, seja preciso que vos mortifiqueis com cilícios e vos cobrais de cinzas. Não. Não ainda uma vez mais vos dizemos, sedes felizes segundo as necessidades da humanidade, mas que a vossa felicidade nunca entre em um pensamento ou um ato que a possa ofender, ou fazer que se vele a semelhante dos que vos amam e dirigem. Deus é amor. Ele abençoa aqueles que amam constantemente. O Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Meu querido Tavares, o texto é autoexplicativo, né? Em si, já nos conta o papel que nós devemos ter. Por exemplo, amarmos-nos uns aos outros, fazer a caridade com desprendimento, mesmo com sacrifício, se for necessário, porque na questão da caridade é importante lembrar que aquele que não tem faz o sacrifício maior, mas aquele que tem dá o supérfluo, inclusive parte daquilo que lhe é necessário, porque o que é necessário para quem tem termina sendo supérfluo. Mas o importante é que você esteja sempre preocupado em ser útil na casa do Pai. E aí o texto, por si só, ele explica todos esses contextos e dá para a gente perceber que não vivemos isolados no mundo, como ele fala no texto. Porque quando a pessoa se isola, automaticamente ela perde o contato com os outros e não tem como fazer caridade se só ele existe. Então, a caridade ela é uma obra divina que Deus coloca ao alcance de todos, do rico, do pobre, do doente, do sadio, do bom e do mal, e assim sucessivamente. Todos têm oportunidade de praticá-la. É como a fé que está em germe em todos nós, não se ensina a fé, se pratica, porque é um gesto de desprendimento. Eu acho que no cômputo geral é isso que nos chama o texto, não é isso mesmo? Meu amigo. Ontem nós tivemos um programa maravilhoso com relação ao nosso querido Ismael Ramos das Neves, e nós convidamos o Soares, Chiquinho Enfermeiro, Genilda, a sobrinha e a irmã dele que não pôde vir, mas veio o irmão, e dois amigos lá de São Paulo, que vieram aqui a Natal e, por não ter hotel disponível, ficaram na casa de seu Ismael e criaram uma amizade muito grande, e foram eles que, sem serem natalenses, pediram a nós para fazermos um programa sobre Ismael Ramos das Neves, sobre a lembrança dos seus ensinamentos. E, num determinado momento, o Soares começou a falar sobre Ismael e ele se emocionou que chegou às lágrimas. Eu estou com muita saudade do meu amigo, né? E chegou a chorar perante as câmeras, e aquilo nos emocionou muito grandemente. E eu tenho o seu Ismael, justamente toda vida que eu vejo esse texto, O Homem no Mundo, eu penso em seu Ismael. Ele viveu no mundo sem se contaminar com as coisas do mundo, mas não deixou de viver no mundo. Tanto que ele nunca foi a um cinema, nunca foi a um teatro, não sabe o que é um shopping, mas Soares ontem falou um negócio muito interessante. A revista o Cruzeiro estava batendo muito em Chico Xavier, e ele era funcionário dos Diários Associados por Minas Gerais, e ele foi lá peitar o pessoal diretamente, né, como jornalista, como espírita, amorosamente. Ele não concordava, mas ele ia e abraçava todos e foi lá falar, quer dizer, colocando o seu emprego em risco. Então, e o título do programa dele foi Um Homem de Bem, né? Porque aqui, um pouquinho antes, né, nós temos o chamado Homem de Bem, mas ele também foi um homem do mundo, sendo um homem de bem, né? Então, é possível viver no mundo sendo homem de bem. Seu Ismael e outros, não só espíritas, também conseguiram fazer isso. Mas aí vamos estudar o quê, senhor Amadeu? Aí já tem um bocado de gente aí. Nosso irmão Décio.
Um abraço, meu querido irmão, bom dia, dona Kito, paz e luz com Jesus para todos vocês, obrigado pela participação. Francisco Julião da Silva, Julião, Maria José Viana, que Deus abençoe e proteja, minha querida. Muito obrigado pela participação. Francisca Vicente, muito obrigado, minha querida, pela sintonia aqui nos domínios da merenidade na Web Rádio. Maria José, muita paz para todos, que Deus os abençoe e proteja. E a Web Rádio está, assim, num momento de muita felicidade, porque hoje a gente vai entrevistar o nosso irmão Carlos Capete, vice-presidente da Federação, na área de estudos. Amanhã o nosso irmão André Siqueira, que é aqui de Natal. E na segunda-feira nós teremos um trabalho muito bonito, porque ele vai pesquisar, vai trabalhar com o nosso irmão Jacó, não é Jacó, não é Jacó Melo, né, mas o William Jacó, que ele é um dos maiores estudiosos sobre a vida e a obra de Leon Denis, né? E Soares vai estar aqui sexta-feira e vai começar a fazer um programa aqui conosco também, o nosso irmão José Soares. Mas dia 27 do próximo mês, nós teremos a presença do nosso irmão Nando Cordel, e dia 17, é uma sexta-feira, se não me falha a memória, marcamos ontem, uma entrevista, um programa, lógico, pode ser até 2, segundo ela, programa com a presidente da Federação Espírita Norte-Americana, a nossa irmã Jussara, né, que vai fazer esse programa conosco aqui, direto de Natal. Mas, enquanto o seu Lobo não vem, o que é que o senhor trouxe para nós hoje em relação a conhecimento, senhor Amadeu? Bom, Tavares, nós estamos conversando sobre obsessão e desobsessão, que suscitam uma quantidade enorme de oportunidades. E aí nós queríamos esgotar mais esse tema, falar sobre a obsessão, que é essa perseguição, essa consistência que o espírito exerce sobre o obsediado. Então, nós gostaríamos de conversar, porque a obsessão, ela se manifesta das mais variadas formas e dos mais variados irmãos, católico, protestante, ateu, qualquer segmento religioso ou sem religião, porque a obsessão é uma perseguição que o espírito exerce sobre alguém que ele tem como desafeto. Agora, um fato interessante, Tavares, é que antigamente a gente via os processos obsessivos consistentes, brabos, e a gente via, inclusive, aqueles processos de vampirismo, aquela coisa toda, mas hoje já tem espírito prestador de serviço que faz contrato de serviço para auxiliar. É uma coisa absurda, mas é real. Certa vez, eu, Ivonaldo e outros irmãos que trabalhávamos lá no Grupo Caritativo São Francisco de Assis, manifesta-se lá um irmão através de um médium, e nós conversávamos com o irmão, e aí, o que é que você tem com essa criatura que você está perturbando? Disse, eu nada. E como nada? Você está perturbando? Disse, não, eu estou perturbando porque mandaram. Mas como assim? Disse, não, fui contratado para fazer isso. Estão me pagando para fazer isso. Quer dizer que você é obsessor de aluguel. Se você quiser entender assim, entenda. Mas é isso que está acontecendo. E aí aconteceram outros casos mais, me aguçou a curiosidade. Eu fiquei questionando sempre as causas e chegamos à conclusão inúmeras vezes, inclusive aqui na Casa de Caridade Chico Xavier, que, na verdade, aquele espírito obsessor nem conhecia aquela criatura, foi simplesmente colocado ao lado dela para gerar os mais absurdos desconfortos, mas estava simplesmente cumprindo ordem. É uma coisa absurda, que até do lado de lá tem contratação de obsessores para fazer o serviço daqueles que não querem botar a mão na sujeira. Muito bem, isso está lá na revista Espírito de Kardec, se a gente for procurar direitinho, já se ventilava naquela época essas possibilidades. Parece novo, mas na realidade não é, porque isso não é uma coisa de agora, mas que está chegando aos nossos ouvidos com mais intensidade. O filme O Exorcista, quando você falou antigamente, aí eu pensei no Exorcista. O exorcismo foi usado, ainda é usado, hoje bem menos, pela Igreja Católica como forma, não deixa de ser uma desobsessão, né? Meia destrambelhada, como a gente possa dizer assim, mas não deixa de ser. Isso ajudou de uma forma ou de outra, essa é uma pergunta nossa, a divulgar mais os processos
obsessivos, apesar do filme Alencar, que é o diabo que chega na menina lá na Linda Brett, se eu não me engano, e tudo mais, mas isso, de uma forma ou de outra, ajudou, dentro da sua visão, a esclarecer, a divulgar esses processos que podem ocorrer? Tavares, o exorcismo, na verdade, é uma desobsessão, só que a maneira dos nossos irmãos que não adquiriram a habilidade, não têm o conhecimento que o Espiritismo oferece. Porque o Espiritismo, como se trata de irmãos do plano espiritual, cuidando de problemas de irmãos do plano espiritual, eles falam com conhecimento de causa, diferentemente dos nossos irmãos, que muitas vezes se atêm a determinados textos religiosos e que não surtem um efeito para a grande maioria dos casos de exorcismo. Nós tivemos, eu lembro que quando nós coordenávamos lá na federação, nós tivemos um caso bem interessante, que o nosso coordenador, na época, ele ainda era coordenador mediúnico da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, e apareceu um problema lá em Ceará-Mirim. Era um problema de espíritos batedores, era um postengaste, né? Brabo, né? E aí levaram para lá o padre, o pastor, o delegado, o juiz, levaram todo mundo e o espírito não saía. Porque, na verdade, quando o espírito não tem afinidade com aquele segmento religioso, é simplesmente você jogar a palavra fora. Você pode dar banho de água benta, fazer o que você quiser, ele está levando a brincadeira, que aquilo não influi para ele. Só influi quando ele tem ligação com aquele segmento religioso, porque aí ele é tocado nos seus conhecimentos, e aí ele pode despertar e afastar-se. Bom, mas aí, depois de toda aquela luta lá em Ceará-Mirim, procuraram a federação. E aí levaram lá para o nosso irmão. E aí o dono da casa, que estava passando vexames terríveis, né, queria que fossem lá fazer um trabalho. Aí ele teve um insight aqui, não, nós não vamos lá. Me deu o nome de todos os integrantes da família. E aí nós vamos passar a semana, vamos trabalhar durante a semana, e na próxima semana você vem aqui nos contar como estão as coisas lá. E aí o homem deu o nome da família. Na semana seguinte, o homem botou mais desesperado ainda. Foi pior. Parece tocar o fogo lá, mexer lá com o formigueiro. Foi uma loucura aquela semana. Aí o nosso irmão perguntou a ele, mas me diga uma coisa, você deu o nome de todos os familiares? Claro, todos. Mas na casa tem mais alguém? Ele disse, tem a empregada. Então é empregado, o epicentro da questão é a empregada. A empregada ela, me deu o nome dela. Deram o nome dela e aí foi feito nas reuniões, os peditórios. O irmão, naturalmente, foi evocado, foi orientado e assistido. Na semana seguinte, o homem voltou, um sorriso lá perto da orelha, porque tinha desaparecido toda aquela perturbação. Aí, o que é que estava acontecendo? A família toda estava sendo perturbada, porque a empregada era médium, ela era o epicentro da emanação dos ectoplasmas, que permitia ao espírito batedor provocar aquele estardalhaço todo. Então, não foi nem necessário ir lá na casa fazer o exorcismo. Não, foi feita uma evocação, o espírito se apresentou, foi orientado, eu não diria doutrinado, mas foi orientado, e aí resolveu-se o problema. É isso que acontece quando você busca uma alternativa numa casa espírita, que trabalha com desobsessão, e quando você procura um processo similar, com o propósito similar, que é o exorcismo. O exorcismo dificilmente vai atender na plenitude todas as necessidades. Ok? Ok, meu amigo. E no caso das sessões de descarrego, que nós temos também os exorcismos e as sessões, tem alguma similitude entre o exorcismo e as sessões de descarrego, que hoje existem tão frequentemente? E Tavares, olha, eu nunca participei dessas sessões de descarrego, mas pelo que eu ouço as pessoas dizerem, que inclusive quem já participou, na verdade é uma reunião mediúnica, onde se manifestam espíritos, onde são feitas vibrações fortíssimas, todo mundo pensando sempre no bom, no propósito de ajudar e etc. E ali são geradas mais nobres energias naquele ambiente, que a espiritualidade direciona para assistência aos necessitados. É o que nós fazemos, por exemplo, no final das nossas preces,
no início do nosso trabalho, no final dos nossos trabalhos, quando nós direcionamos as nossas vibrações amoráveis para os nossos irmãos necessitados. Essas energias são canalizadas e levadas para os nossos irmãos nos mais variados locais e nas situações mais diferenciadas. Essas sessões de descarregos ajudam, sim. Ajuda, porque muitas vezes o espírito que está perturbando, independentemente do segmento religioso onde aquela reunião acontece, ele chega lá e ele vai ser assistido, ele vai ser envolvido em emanações de amor, porque ali gera justamente essa energia amorável, e é justamente esse amor que faz com que você consiga sensibilizar aquele espírito e ele deixar de perturbar quem ele estava fazendo. Aí isso me faz lembrar, Tavares, uma história que o nosso irmão Fernando Pessoa, lá de João Pessoa, lá de Recife, que ele era pernambucano, nosso homem lá da Pomada, que fazia alimentação, né? Lá na rádio, ele nos contou certa vez, não sei se você lembra desse fato, quando ele veio de Recife, que ele era muito próximo do irmão Edson Queiroz, eu fui incumbido, inclusive, de fazer as matérias do desencarne de Edson Queiroz pela Rádio Clube e pelo Diário de Pernambuco. E aí, com a morte de Edson Queiroz, o nosso irmão Fernando Pessoa ficou bastante perturbado. Ele tinha um serviço de radiodifusora lá na Feira de Prazeres, vendeu e veio embora para João Pessoa. Acabou o casamento lá em João Pessoa e ele estava morando lá em João Pessoa. E, de repente, ele arrumou uma namorada que era evangélica, né? No segmento religioso. E a namorada começou a chamá-lo para visitar a sua igreja, que é naturalmente a tendência natural, a moça querer levar o rapaz lá na sua casa de oração. E ele ficou dando desculpa, mas chegou um dia que não tinha mais o que dizer. Aí teve que acompanhar a moça. Chegou lá no templo, entrou, sentou no primeiro banco. Assim que ele sentou, aí manifestou-se uma mulher lá na frente e aí começou o furdunço. Para tudo, vamos socorrer. E aí botaram a mulher lá em cima e aí tome grito para lá, tome sopro para cá, tome conversa e tome fasta Satanás, etc. E aí acabou o culto, todo mundo saiu e o pastor ficou lá, tirou o paletó e ficou com os trabalhadores dele no maior sufoco para socorrer aquela mulher e ela dando grito, pinote, xingando, escambau. E aí Fernando Pessoa sentado lá no último banco, de repente ele trabalhava como integrante de sessões mediúnicas, de desobsessão, e aí ele foi tocado e chegou lá e disse, pastor, eu posso tentar ajudar? Ele disse, faça o que você puder, meu irmão. Aí ele chegou no ouvido da mulher e disse, meu irmão, deixa essa criatura em nome de Jesus. Mas ele falou com tanto amor que de repente a mulher deu um pinote, abriu os olhos, onde eu estou, o que foi que houve? Ficou curada. E aí, haja aleluia e agradecimentos, e ele foi embora. Só que quando ele pisou no portão, na calçada, sentiu pesos nas costas, parecia que estava carregando o mundo. E aí ele foi para casa, não conseguiu dormir, passou a noite todinha no maior sufoco, um verdadeiro pesadelo. 5 horas da manhã ele foi para a casa do presidente da casa espírita, que era perto da casa dele, o presidente morava ao lado do centro, e aí chamou o homem, quando o homem abriu a porta, minha Nossa Senhora, o Satanás, assustou-se. Entraram na casa, aí o Fernando deu passividade, e o homem doutrinou aquela criatura. Aquela criatura, de tanto receber emanações e denominação de Satanás, que afasta Satanás, ele se transformou num dragão, botando fumaça pela venta. E aí o dirigente da casa fez preces, conversou com aquela criatura, aplicou passe, demoveu aquelas escamas, ele recuperou as suas características humanas, e aí foi socorrido. E o que é que a gente quer dizer com isso? Porque muitas vezes acontece, já tivemos a oportunidade de ver isso nas nossas atividades mediúnicas, aparecem irmãos católicos e protestantes, acreditando que ainda estão encarnados, vão lá para os seus templos, as suas igrejas, e querem conversar com as pessoas, querem perguntar o porquê ainda não foram levados para o céu, porque seguirem religiosamente as orientações dos pastores e dos padres, e continuam aqui esperando, e aí eles se revoltam. Mas quando ele vê um médium, que ele sabe que oferece condições deles se manifestarem, deles falarem através daquela criatura, eles vão lá e provocam essas manifestações turbulentas.
Nesse caso, quando... Sim? Bom, pode dizer, pode prosseguir. Nesse caso, quando ocorre o trabalho feito com amor, com discernimento, com sabedoria, sem agressão, sem violência, tratando a criatura como um irmão que está desnorteado, aí ocorrem soluções. Mas quando parte para a grossura, para a violência, para a detratação, tratando aquela criatura como um satanás, etc., geralmente ele se revolta, em vez de ser afastado e socorrido, ele persiste, e aí a coisa fica muito difícil. Ok? Muito bem. Quem quiser saber mais sobre isso, tem que ir lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 5 das manifestações físicas espontâneas, a partir do item 95, diálogo com o espírito batedor da Rua Noerves, né, lá em Paris, França, em que o nosso querido Kardec fala com esse caboclo que estava lá perturbando a pobre da família também. Nós já temos aqui perguntas. Júlio, da Cidade Alta. O que é uma obsessão recíproca? Bom dia, Júlio. Paz e luz com Jesus. Você me permite dar um exemplo de conhecimento próximo, né? Obsessão recíproca é quando você obsidia e é obsidiado. Você vive numa sintonia muito fina com o espírito, você tanto auxilia o espírito, ou tanto você perturba o espírito, como você é auxiliado e perturbado. Nós temos um exemplo clássico numa obra de André Luiz, que já no final dessa sua coleção, no livro... meu Deus, fugiu o nome do livro agora. Fugiu o nome do livro. Sexo e Destino. Quando o André Luiz, é uma história muito interessante, André Luiz vai com o benfeitor espiritual ao Rio de Janeiro, que a filha do benfeitor espiritual está no processo de desencarne, está sendo assistida pelo plano espiritual, médicos, enfermeiros, etc., e ela está nos últimos momentos, está pagando os últimos centinhos para desencarnar. E aí o benfeitor espiritual vai assistir o desencarne da filha para conduzi-la. Quando chegam lá, ele percebe uma anomalia, porque a moça que estava tomando conta da enferma era noiva do filho da enferma, mas era amante do marido da enferma. E aí isso gerou um problema seríssimo, né? Aí disse, olha, André Luiz, a gente precisa ir lá no apartamento dessa moça, na casa da família dela, para ver o que está acontecendo. E foram lá na Praia do Flamengo. Quando chegaram lá, se depararam com o pai da moça, era um bancário muito bem sucedido, estava lá metido num pijama muito, muito rico, lendo jornal. E aí, quando eles estavam observando, saíram 2 espíritos da cozinha, chegaram à sala onde eles estavam. Só que os espíritos não estavam vendo eles estavam no outro padrão vibratório. Aí tinha um espírito que era o obsessor daquele homem, e tinha um amigo do espírito que estava visitando. E aí os espíritos combinaram que iriam para um morro lá, se eu não estou enganado, Santa Marta, onde ia haver um ensaio na escola de samba, e eles iam perturbar lá. Mas antes de sair, aí aquele que era o obsessor disse, eu quero tomar uma. Foi lá, falou no ouvido do homem, eu quero beber. O homem tomou aquele impacto assim, mas continuou lendo. Aí ele fez uma cosquinha na garganta do homem, aí o homem parou o jornal, colocou de lado, foi lá na prateleira, pegou o litro de uísque, botou uma talagada e aí ingeriu. Na hora que ele vai ingerir o uísque, o espírito se acopla a ele, forma uma cópia fiel do bebarrão. E aí, terminada, ele arruma a garganta, e aí o outro sai, eu quero também. Aí faz o mesmo processo, ou bota outra talagada de uísque, toma, ocorre o mesmo processo. Aí os espíritos se abraçam e vão embora. André Luiz fica estarrecido, mas olha, o que é que está acontecendo? Vamos ajudar esse homem. Aí o benfeitor disse, não podemos, porque ele tem saúde, ele tem a vontade própria, ele tem recursos intelectuais, no momento oportuno vai aparecer, aí nós podemos assistir. Agora, se nós intervirmos, vamos apenas arrumar confusão com aqueles 2. Aí lá no final da história que ocorre o desfecho, é uma coisa que aconteceu em Portugal no século anterior, e naquela encarnação aquele espírito veio para perturbar
e viver num conluio mental. O homem trabalhava dependendo das energias do espírito, e o espírito se completava disso com as energias do homem. Havia naquele imbróglio uma permuta obsessiva. Sim. Um obsidiava e era obsidiado ao mesmo tempo. Muito bem. Temos também um outro caso lá no livro Nos Domínios da Mediunidade, o caso de Libório, né? Bem interessante, quem quiser dar uma lidinha lá nos Domínios da Mediunidade, lê todo, aproveita, lê todo e se fixa no caso do nosso Libório, a sua esposa. E também temos um caso clássico com um dos maiores espíritas, quiçá depois dos, acho que não, é do mesmo tamanho, creio que, do Chico Xavier, o nosso irmão Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcanti com I, né, um caso de obsessão recíproca e quase que uma verdadeira simbiose do espírito com um dos filhos dele, que ocasionou até mesmo o desencarne, né, do seu filho material, por essa que o espírito mesmo diz assim, eu vivo das energias materiais dele e ele vive das minhas energias espirituais. Então, perfeito. Exatamente. Alguns casos aí da tal. Esse caso de Bezerra Menezes é interessante porque você retroage lá na Roma antiga e me parece, eu não sei se é em Ave Cristo, é uma daquelas obras de Emmanuel, Ave Cristo, está lá. Ave Cristo. Você vai encontrar esse problema no início, na história do Ave Cristo. Né? Exatamente, onde aquele filho de Bezerra de Menezes era um dos perseguidores dos cristãos, matava os cristãos lá em Roma. E aí ele desencarna, volta para o mundo espiritual e aí é perseguido, e aí não consegue, tem um espírito que não consegue perdoar, e é esse que justamente vem nessa simbiose. E aí essa simbiose é de uma envergadura que Bezerra de Menezes pede ao espírito em nome de Nossa Senhora, lá na federação, Bezerra era presidente da federação, e pediu ao espírito que deixasse seu filho. Aí é quando ele diz o que você acabou de dizer. Olha, eu vivo das energias dele e ele vive das minhas. Mas o senhor é um homem muito bom, ele tem muito respeito, doutor. Mas se o senhor meu negócio não é com o senhor. É com ele, meu negócio é com ele. Agora, se o senhor está pedindo, eu posso deixá-lo. Agora ele vai desencarnar. Eu aconselho o senhor terminar logo e ir para casa, porque pode chegar em casa e não encontrar ele vivo. Bezerra encerrou a sessão, foi para casa, e quando chegou, a mulher disse, olha, o homem acabou de morrer. Então, exatamente, ele vivia um na dependência de outro, é uma obsessão recíproca. Gera uma verdadeira simbiose, nem o espírito pode deixar o encarnado e nem o encarnado pode viver sem a presença do espírito. Se eu não me engano, nessa época, o Bezerra de Menezes tinha o nome de Quinto de não sei de quê, não me lembro, acho que é isso, faz tempo que eu li o livro, mas era Quinto Nilo, de alguma coisa. Quinto Nilo, né? Ou Quinto Tito, uma coisa assim. Não, Quinto Varo. Quinto Varo, exatamente, Quinto Varo. Muito bem. Meu amigo, nós temos aqui uma outra pergunta que chegou. Existe a auto-obsessão, como se costuma falar. Silva de Rosa dos Ventos. Rosa dos Ventos é ali em Parnabirim. Bom dia, Silvia. Paz e luz com Jesus. Obrigadão aí pela oportunidade. Auto-obsessão. A auto-obsessão acontece, sim. Acontece no mundo espiritual e acontece no mundo físico que nós ocupamos nesse momento. O que é uma auto-obsessão? A auto-obsessão, ela começa numa monoideia. Você pratica alguma coisa ou acontece alguma coisa que lhe fere profundamente, você fica profundamente chateado e fica girando em torno daquela ideia. Você se desliga do mundo, fica girando em torno daquele pensamento único, uma monoideia. E aí você começa a gerar punições para você, começa a criar situações, e essas situações são de uma gravidade extraordinária. Você vai ver, por exemplo, no Missionários da Luz, lá na Desenvolvimento Mediúnico, me parece que é, Desenvolvimento Mediúnico, Alexandre esclarecendo a André Luiz, uma quantidade enorme de lavas que o médium que estava querendo ser psicógrafo, ele tinha uma infinidade de lavas no organismo,
ele era alcoólatra e tinha uma quantidade enorme de lavas. E aí Alexandre explica que aquelas lavas são oriundas da mente dele. Não são lavas, bactérias, vírus, etc., gerados aqui na Terra. Não, transmissível. São coisas geradas pela própria mente. Acontece também com outro irmão que fica pensando em sexo, aquela coisa toda. Então, a gente observa que a autoobsessão é um processo que a gente poderia dizer até que natural, quando as pessoas não conseguem se desvencilhar e fica gerando ideias negativas em torno de si mesmo, buscando autopunição, e isso gera uma série de anomalias, causando doenças, causando os mais diferenciados problemas. Aí você vai numa casa espírita, por exemplo, achando que está sendo objeto de uma obsessão braba, quando, na verdade, é você mesmo que está se auto-obsidiando. É uma coisa terrível, né? Mas acontece. Acontece. Okay? Aí você... tem alguns casos, principalmente com André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, né? Libertação e Mecanismo também da Mediunidade. Eu não sei em qual desses 3 livros, é uma coisa muito interessante, é chamada autoobsessão, extremamente danosa. E é uma parte, Amadeu se lembra, em que o nosso querido André Luiz comentou no plano espiritual, e tem uma mulher numa enfermaria do plano espiritual rogando assistência, né, para um espírito que está a obsidiá-la, né, no plano espiritual. E André diz assim, olha, eu sei que eu tenho a visão menor do que o senhor, mas eu não estou vendo nenhum espírito obsessor aí perto dela, nem próximo. Ela disse, não, você está certo, não precisa aumentar a sua visão, não. Ela não tem. E por que ela está descrevendo? E ele conta o seguinte, que é ela mesma, o monstro em que ela quer ser afastada é ela mesma. E por que isso? Ela viveu no planeta Terra durante, parece, 40, 50 anos, 60 mais ou menos, e durante a maioria desse tempo foi mendigante na rua, mas era mendigante profissional. Então ela se dizia com um câncer, que na realidade nunca teve. E de tanto ela, né, dizer que tinha esse câncer sem de fato de direito nunca o ter, ela levou esse bichinho lá para o plano espiritual. Então, normalmente a autoobsessão é frutos de hábitos que nós temos todos os dias, né? Então, de tanto essa mulher falar isso aí, ela se auto-obsidiou, e não só a auto-obsessão a nível material, mas levou essa encrenca para o plano espiritual. E o que é que vai ocorrer? Vai ter que voltar para, como diz o outro, para dar um nó, e possivelmente agora, segundo, se não me engano, o relato dele, com realmente a patologia para poder drenar todo esse pensamento por mais de 40 anos, você dizendo que tinha uma coisa que você não tinha, não é isso? Temos exatamente. Aqui mais... Numa das obras de André Luiz, Tavares, numa das obras de André Luiz, não lembro agora qual é, mas tem a similitude com esse seu caso, ele chega no plano espiritual e encontra um rapaz com uma ferida terrível na perna. E aí ele pergunta ao mentor, diz, ei, mas o que é que está vendo? Por que esse negócio? Aí o mentor vai dizer, olha, esse rapaz, desde a infância, ele se autodeterminou que não ia trabalhar, ia viver de mendicância. Aí todo dia ele pegava um bife, amarrava na perna, dizia que era uma ferida e ia ganhar dinheiro sem trabalhar, pedindo. Levou a vida todinha nisso. Quando desencarnou, estava lá a ferida. Gerou a ferida que ele sempre imaginou, estava no perispírito. E agora ele estava purgando exatamente o que ele criou, a autoobsessão. Ok? Muito bem, seu menino. Então nós queremos também avisar que hoje à noite nós teremos uma entrevista com o Carlos Capete, que é o responsável pelos estudos da Federação Espírita Brasileira, menos o mediúnico, hoje à noite, né? E amanhã o nosso irmão André Siqueira vai estar aqui com a gente, falando sobre os 136 anos, né, da Federação Espírita do Brasil, né?
136 anos de luz e harmonia no planeta Terra. Está aqui, essa daqui, creio eu. Como funcionam as obsessões por contaminação? Flávia, lá do Amarante. Bom dia, Flávia. Paz e luz com o Mestre Jesus. Eu não entendi a contaminação, né? Mas tudo bem. As obsessões se dão, isso aí é regra geral, quando o espírito persegue alguém. Agora, o que vai gerar, ou que tipo de contaminação vai gerar, aí eu não entendi bem a pergunta, mas vamos ver se a gente consegue entender a linha de raciocínio. Veja bem, pode ser uma autoobsessão, que alguém se sinta contaminado por alguma coisa, não sei se é nessa linha de raciocínio, alguém se sinta contaminado por alguma coisa, quando na verdade são apenas imagens mentais, criações daquela criatura. Pode ser isso. Ou pode ser contaminações oriundas de perseguições. Os espíritos criam determinadas situações, envolvem aquela criatura e ela se sente contaminada por aquelas imagens, por aquilo que está sendo apresentado, e isso leva justamente ao processo obsessivo, um aguçamento da perseguição. Porque o que vai acontecer é que, inicialmente, começam apenas os influxos mentais. Depois começam as aproximações, as conversas, as intuições mais consistentes, sai de uma obsessão simples, passa para um processo de fascinação, e aí a coisa fica difícil, porque o espírito já tem controle sobre a mente, sobre a vontade daquela pessoa, e termina induzindo ela a se afastar de quem pode socorrer, etc., e aí gera um processo mais difícil. E o desdobrar disso é justamente um processo de dominação. Ocorre justamente o processo que a gente pode chamar de possessão, onde o espírito se apossa da vontade do médium, se manifesta onde, como e onde quer, e aí a situação está grave nesse estágio. Não sei se é nessa linha de compreensão que a irmã está se referindo às contaminações. Eu não entendi o significado da contaminação. Ok? Muito bem. Deixa eu ver aqui, deixa eu dar uma procurada aqui, enquanto você estava falando. Eu tenho um trabalho sobre causas da obsessão, e ele fala nas chamadas, não sei se é também nesse caso, nessa linha, e teria que até que ligar, porque ela deixou aqui. Inclusive foi gravado, eu tive que digitar, ela perguntou gravadamente, mas se não me falha a memória, deixa eu ver aqui, simples fascinação, conscientização, que ele fala das obsessões por contaminação, que é justamente nos ambientes em que nós vamos, né, bares, essas coisas todas. Entendi. Agora eu entendi. Pronto, quando você levantou as causas. Pronto. Causas morais, causas relativas. Eu tenho um PowerPoint, pronto. Contaminações. Creio Perfeito. que seja nesse ponto de vista, em que você me diz com quem anda, que eu te direis quem és. Não é isso, Amadeu? Exato, agora eu entendi. Imagine, por exemplo, você é uma pessoa boa, você tem uma conduta equilibrada, mas você gosta, por exemplo, de beber. Aí você aproveita as sextas-feiras, finalzinho de semana, camarada, vai pro barzinho. Seu Amadeu, eu gosto muito de beber. Meu neto é um bebê. Eu gosto muito dele. Mas quando eu vi filho beber, é ingerir bebida alcoólica, né? Agora sim, seu Amadeu. É ingerir bebida alcoólica. Então você gosta das suas farras. Mas eu não gosto, não. Aí, de repente, você acaba indo para um ambiente, por exemplo, para uma boate, para um bar, etc. Você é uma pessoa boa, mas você termina se contaminando com aquele ambiente. O ambiente, ora, imagina a quantidade de alcoólatras, de sexólogos, cambal que está ali naquele meio, e aí eles vão procurar novas vítimas, porque aqueles que já são costumeiros, não é mais preocupação, eles já são os doadores costumados. Mas à medida que chegam pessoas novas, esses sim, são objeto de preocupações deles, eles querem mais e mais aumentar o seu rebanho. E aí você termina sendo contaminado com as emanações, por exemplo, com a contaminação do fumo,
da droga, da bebida. Você termina entrando naquela sintonia que gera naquele ambiente e termina adquirindo parceiros. Aí você acaba sendo auxiliado por aqueles que você adquiriu ali. E no caso da bebida e do fumo, isso é muito natural. Você termina sendo perseguido, encontra uma porta aberta e eles penetram na sua consciência e você termina acostumando-se com aqueles hábitos que vão gerar depois um processo obsessivo. Acabam gerando um processo obsessivo pela a persistência do espírito. Sempre que precisa, ele procura e quando menos espera, você está saindo na hora do almoço para tomar uma, você está aproveitando todas as oportunidades, encontra um amigo, a primeira coisa é chamar para tomar uma, quando menos espera, você se torna um alcoólatra, um fumante, ou um praticante de drogas, qualquer coisa nesse sentido. Aí você realmente adquiriu essa obsessão por contaminação do ambiente. Ok? Muito bem. Muito bem. E também pode até ser nesse caso que Amadeu falou agora anteriormente, do nosso querido Fernando Pessoa, sistema FC de comunicação lá de João Pessoa, Era isso mesmo. Eu e meu amigo Erinaldo Bezerra, até hoje a gente fala, nós comemos uma jaca oferecida lá pelo nosso irmão Fernando Pessoa, que até hoje a gente procura o gosto daquela jaca e não encontramos nunca. Ô, jaca, toda vez que a gente está comendo uma jaca, eu e ele, a gente lembra da jaca que a gente comeu lá no sistema FC de comunicação do nosso irmão Fernando Pessoa. Coisa maravilhosa aquela jaca. Até hoje, a gente vai comer, a gente lembra e fala, tanto eu sozinho como nós dois juntos. Então, o caso nós dormimos lá, né? Dormimos lá e fizemos programas até altas horas da noite. Eu, você, Erinaldo, lá em Fernando Pessoa. E o Fernando Pessoa. Muito bom. Então, pronto. Também pode ser, não só a nível dos ambientes, mas o nosso irmão que foi atendido por Fernando, que era apenas uma pessoa que estava pedindo muitas vezes ajuda, mas é o diabo, e você é contaminado por essa monoideia, né, que você tem. Sim. Então, não só os ambientes em possibilidades materiais, mas também a nível espiritual. O nosso querido Fuelde tem uma pergunta aqui, ele manda primeiro, Ideal, Espírito Paz com Jesus, Ideal. Faz-lhe uma pergunta. Lê aí, querido. Obsessões múltiplas, como a de Gadareno, e ainda são comuns? Ainda são comuns. Bom dia, Fueldo, muita paz e luz, e sabe, estamos aí, se Deus quiser. Eu gostaria que você nos mandasse o link depois e o horário para nos afinarmos, tá ok? Olha, as obsessões múltiplas, nós chegamos a falar no início, essa reciprocidade. Agora, talvez ele esteja se referindo à multiplicidade, à quantidade de espíritos que estejam sendo objeto da perseguição, ou se é uma troca dessas influenciações que nós já falamos. Eu não entendi. Só, Amadeu, só um momentinho. Esse caso aí é aquele caso de Jesus que chega lá perto do cemitério e tem uma legião, que os espíritos chegam lá, quem vem nos atormentar e tudo mais, certo? E pergunta o nome, diz que é legião, aquela coisa toda, né? Legião, aquela... Perfeito. Então, veja bem, são verdadeiras quadrilhas de irmãos espirituais que, de repente, determinam ou se entendem que devem perseguir as pessoas e saem por aí praticando. E aí a gente vai ver isso também lá no livro Libertação, de André Luiz, onde o irmão Gúbio tem um trabalho extraordinário. Por 2 vezes ele recebe, ele dá passividade à mãe do Papa Gregório, primeiro na orientação que ela dá para a cura daquela filha do irmão, e depois para assistir o filho quando ele resolve brigar, enfrentar o Gúbio de espada em punho, aquela coisa toda. Mas aquela moça que traiu a confiança do Gregório, ela estava sendo objeto de influenciação múltipla, era um monte de espíritos. Só Ovódite, me parece uma meia dúzia de Ovódites agarrados a ela, extraindo as suas energias, porque o programa era justamente debilitar e levá-la ao desencarne como castigo pela traição, pela fuga que ela exerceu, fugindo das amarras lá do Gregório. E aí, esse é um processo.
um monte de espírito tomou conta da casa, e aí tem umas passagens muito interessantes naquele livro, por exemplo, quando ela e o marido são intuídos a irem à igreja, e aí eles entram no carro, um monte de espírito invade o carro, tem espírito que invade o para-choque, pendurado no para-choque, ali é uma coisa absurda. E quando chegou na igreja... Senhor Amadeu, Oi. um momentinho Sim. só, deixa eu só fazer, o senhor falou em carro, nós ficamos, eu, Elizabeth, Neném, e mais umas 2 pessoas, Dilma lá da casa... Madre Teresa de Calcutá, na casa de um espírita lá em João Pessoa, no dia da pomada, da fabricação. Eles nos deram albergue lá. E quando nós íamos saindo de manhã, passou um rapaz num carro. O carro muito elegante, 6, 6h30 da manhã, estava saindo para chegar, porque era no domingo da fabricação mesmo, da colocação. E o cara passou olhando, porque aquela ruma de gente na casa. Eu esqueci o nome do rapaz que nos albergou lá. E ele deve ter passado olhando, quem é esses caras que estão aí na frente da casa do meu amigo? E eu não sei quem foi que estava com a gente, um dos médios. Sei que eu não fui nem Elizabeth, nem Neném. Disse, meu amigo, o que tem de gente dentro desse carro aí com esse homem é uma coisa absurda. O cara estava carregado. Aí quando o senhor falou, eu me lembrei. Exatamente. Então, aquela é uma passagem muito bonita, é uma passagem muito, muito bonita, porque quando o casal entra no carro, enche o carro, é em cima, é na capota, é em cima dos paralamas, no capô, olha, é uma loucura. E aí vão para a igreja. Quando chegam na igreja, aí entram, lá dentro está uma babúrdia, está pior do que um jogo, está pior do que um fla-flu. Ninguém escuta nada com a gazarra. André Luiz fica estarrecido dentro de um templo religioso, de uma igreja, aquela bagunça toda. E aí acontece uma série de coisas, por exemplo, as pessoas na hora da comunhão, a hóstia não tem nenhuma luminosidade, não tem nenhum efeito, é apenas um efeito material. Apenas uma moça que tomou a hóstia iluminou a sua garganta até o coração, apenas uma. E André fica preocupado. Aí, no final, o André pergunta, o ambiente só se iluminou na hora que o padre ergueu a hóstia e fez aquela comunhão com o alto. Aí o ambiente iluminou-se, depois escureceu tudo. Aí André pergunta ao Gúbio o porquê daquilo. E aí o Gúbio diz, porque o padre é ateu. Mas como ateu, padre? Ele está aqui apenas fazendo uma figura. Ele está celebrando a missa, mas o pessoal está lá fora esperando e eles vão para o piquenique. Ele está louco para acabar logo, para ir para o compromisso que tem lá fora. Ou seja, é um descompromissado. O descompromissado acaba gerando a atração desses irmãos menos esclarecidos, que gera um verdadeiro furdúncio, e aí as múltiplas obsessões que se dão a partir daquele ambiente, as perseguições e etc. E aí a história dessa moça, a filha do Gubo, depois, ela termina sendo socorrida, ele termina envolvendo aqueles espíritos que estavam ali, o chefe daquela quadrilha, ele termina invertendo todo aquele processo, transforma ele num trabalhador de Jesus e acaba ocorrendo o socorro do Papa Gregório, lá numa briga que ele tem com o Gúbio, e a mãe dele aparece, termina socorrendo ele e acaba aquele ambiente de justiçamento, onde se manifesta ali as mais variadas obsessões, ou seja, os tipos de obsessões. Eu acho que é nesse sentido que o nosso irmão Fueiro perguntou. Então, eu até coloquei aí Marcos 5, de 1 a 20, e Lucas 8, de 26 a 39, você tem o caso da chamada Legião de Gardênio, né? Muito bem. Vamos aqui, temos mais uma pergunta, já estamos pertinho do final. Chega, Jesus, onde é que é? Aqui. Quando somos fonte de conflitos, intrigas, preconceitos e desunião, somos, neste caso, obsessores ou obsidiados? A pessoa não colocou o nome, mandou para aqui, chegou agora, uns 2 minutos atrás. Bom dia, meu querido irmão ou irmã, que as bênçãos de Jesus o envolva sempre, e obrigado pela pergunta tão inteligente, que aí nos propicia falar sobre essa dupla situação.
Numa situação dessa, quando você é objeto de perturbação para os outros, você gera conflito, desarmonia e etc., você, nesse caso, está sendo um obsessor. Mas você também pode estar sendo obsidiado por aqueles que provocam em você essas anomalias. E é preciso que a gente tenha essa compreensão. Em um momento, a sua ação gera um processo obsessivo, mas a sua ação já é o reflexo de um processo obsessivo que você está vivendo. Você pode estar sendo obsidiado e obsessor simultaneamente. E aí a alternativa é procurar socorro numa casa de Jesus. Ok? Muito bem. Eu não sei se é homem ou se é mulher, mas aí ele pergunta se, no caso, quando ele é fonte dessas possibilidades, se é obsessor ou é obsessora. Ou obsessora. Não sei. Eu só sei o seguinte, minha amiga, se fosse só você ou meu amigo, eu e Amadeu daríamos um jeito, né? Mas como é você, eu e mais, pelo menos, já estamos falando agora em 8 bilhões, né, de encarnados no planeta Terra, é um problema desses 8 bilhões, mais ou menos, né? Porque nós, normalmente, somos fontes dessas possibilidades equivocadas, sem a qual nós não estaríamos num planeta de provas e expiações. Meu amigo, nós estamos no final do programa e nós queremos Perfeito. mandar um abraço aí para o nosso irmão Décio. Mandei a corda para Nosso irmão Jesus. Décio Soares Silva. Nosso irmão Décio Quintre Ribeiro Mirandim, Francisco Julião da Silva, Maria José Viana, Francisca Vicente, o nosso cordial abraço e agradecimento a todos vocês, nosso irmão Fuedo Quintal, nossos sinceros agradecimentos pela participação aqui nos domínios da mediunidade, de Ribeiro Mirandim, que Deus abençoe e proteja, e vamos com Jesus. E só complementando, só complementando esse esclarecimento de Tavares, o processo obsessivo é extremamente nocivo, desagradável, etc., mas, como diz Divaldo, é uma bênção que Deus nos proporciona, porque Ele está dando a oportunidade, na prática, de agora você começar a pagar os seus débitos dos erros passados. Então, não é um absurdo o processo obsessivo, é cobrança e é oportunidade de crescimento para você e para o obsessor. O que é que você tem que fazer? Em vez de você condenar, xingar, gerar esses conflitos que a pergunta propiciou, você entre em sintonia com o alto. Busque a ajuda mental dos benfeitores, peça perdão, mas crie um hábito salutar. Ore diuturnamente por essas criaturas. Peça a Deus por essas criaturas para que a misericórdia divina alcance essas criaturas, e aí você estará trabalhando para transformar o inimigo num amigo. Porque enquanto ele está fazendo mal, você está fazendo bem. E a consciência da gente é flexível. Mas dia menos dia ele vai compreender que você não é mais aquele que lá no passado o prejudicou, mas hoje você é uma pessoa diferente, que está querendo o bem dele, está fazendo o bem. Porque a prece é um refrigério de amor. E aqueles que têm a graça de recebê-la, com certeza mudam. E aí deve ser esse o caminho. Foi esse o conselho que Tavares disse. Se dependesse da gente, estava ótimo. Mas nós somos cerca de 30 bilhões de irmãos encarnados e desencarnados, ou seja, 8 bilhões de encarnados e 22 bilhões de desencarnados, vivemos num mundo de influenciação, como diz o Livro dos Espíritos. Não é isso mesmo? É isso. Então vamos começar a influenciar o pessoal para o bem. Faça logo a prece para a gente começar esse negócio o mais rápido possível. Tá bom, então nós vamos fazer isso. Nós queremos implorar a misericórdia divina, que as emanações que sejam geradas agora nessa prece que vamos proferir, sejam direcionadas aos irmãos necessitados em todos os recantos do planeta, sobretudo aqueles que se encontram nos leitos de dor, nos hospitais, nos presídios, nos leprosários, nos umbrais, que as bênçãos do amor de Jesus alcancem todos. E que possamos dizer assim: Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé.
Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ô Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Jesus amado, mestre, irmão e amigo, dignai-vos receber as nossas preces, as nossas rogativas e transformai-os em remédios para as nossas doenças do corpo e da alma. Que possas espargir as tuas bênçãos sobre todos os necessitados no plano físico e no plano espiritual. Que o amor de Deus, nosso Pai, continue vigindo em nossas consciências, nos fortalecendo na superação das nossas dificuldades, na transformação das criaturas para sermos pessoas, homens do mundo, mas homens de bem. Que assim seja. Muito obrigado, meu Pai, por mais esta oportunidade. Bom dia, Brasil! Bom dia. Obrigado, Madeu.